Olá, boa noite. Estamos chegando com o programa Informação e Debate desta terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Chegando com as informações do dia de hoje e também num dia especial, dia em que o MST de Santa Catarina comemora seus 36 anos de luta. E para comemorar a data, nesta terça-feira, o MST distribuiu alimentos em todo o estado de Santa Catarina e também plantou árvores. Aqui na capital do estado, nós acompanhamos a distribuição de 10 toneladas de alimentos para diversas comunidades da Grande Florianópolis. Daqui a pouquinho, a gente traz mais informações por aqui. Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, em frente à Catedral, tem manifestação Fora Bolsonaro, vacina já para todos e auxílio emergencial até o final da pandemia. Auxílio emergencial de R$600 para que a população possa ser protegida da pandemia de coronavírus. Trabalhadores da educação de Florianópolis, em greve desde o dia 24 de março, realizaram manifestação na tarde de hoje na capital. E as informações da pandemia de coronavírus a partir de agora no programa Informação e Debate, que você acompanha pelo canal 4 da NET e também pelas redes sociais. Se inscreva no nosso canal de YouTube, clique no sininho, compartilhe nossas publicações, comente nossas publicações, faça parte desse trabalho da TV Floripa de fazer uma comunicação que dê voz à população e às pessoas que precisam de voz, que precisam dialogar mais sobre o momento que o nosso país, a nossa cidade e o nosso estado está vivendo. Vamos então agora às informações da pandemia de coronavírus. Nas últimas 24 horas, no Brasil, nós tivemos 2.173 novas mortes devido à pandemia. Com isso, o país alcança 452.031 óbitos registrados desde o início da pandemia. Nós também tivemos mais 73.453 contágios nessas 24 horas em todo o país. Com isso, o Brasil tem 16.194.209 casos que foram diagnosticados de coronavírus até o presente momento. Em Santa Catarina, foram mais 73 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o estado está se aproximando aí de 15 mil óbitos. Estamos com 14.946 óbitos desde o início da pandemia. Tivemos também esse número alto, né? A gente está chamando a atenção desde a semana passada, aliás, desde a anterior, do viés de crescimento da pandemia, mais 3.662 contágios que foram registrados nas últimas 24 horas no estado. Com isso, o estado alcança 953.023 contágios desde o início da pandemia. Em Florianópolis, nas últimas 24 horas foram registrados mais 6 óbitos. Com isso, nós estamos na capital alcançando 958 óbitos desde o início da pandemia e tivemos também 88 contágios diagnosticados nas últimas 24 horas. E chegamos, portanto, a 82.884 casos. Eu sempre gosto de frisar que esses números, duas questões. Uma, eles são sempre atrasados, né? Às vezes o registro, mesmo de óbitos e de casos, demora mais de uma semana para ser divulgado, né? Em função dos exames, enfim, que precisam ser realizados. E também, em todo o Brasil, Santa Catarina, na capital do estado, os números são muito subnotificados porque a gente testa muito pouco, né? Muita gente, e se você conversar com as pessoas dizem, não, eu tive, mas não fiz exame, fiquei em casa, então são muitos casos. Não há exame em massa como deveria ocorrer, que é uma forma de controlar a pandemia de coronavírus, né? Então, nós testamos muito pouco. Bom, e a situação em Florianópolis, Grande Florianópolis,
da pandemia é a fase laranja, o risco potencial grave para a pandemia. Nas demais regiões do estado, como eu falei ontem, o Médio Vale do Itajaí e o Nordeste do estado, que antes também estavam na situação grave, eles evoluíram no final de semana e agora todo o restante do estado está na situação gravíssima, no estágio vermelho da pandemia. Portanto, situação é gravíssima em todo o estado, na Grande Florianópolis é grave, né? E não há nenhum espaço para relaxamento. Em todas essas situações, tanto aqui quanto no resto do estado, é fundamental o máximo de cuidado, evitar contatos desnecessários, não faça aglomeração, sempre que estiver fora de casa, use máscara, evite ambiente fechado, né, sem máscara, porque é nos ambientes fechados, agora no inverno especialmente, que há um risco maior de proliferação do vírus, né? O que vai conter essa pandemia é vacina para todo mundo, né, e afastamento social, cuidados de higienização e uso de máscara. E por falar em vacinas, hoje estão divulgados aí os números da vacinação em todo o Brasil. Nós temos vacinados com a primeira dose 42.991.742 brasileiros e brasileiras que tomaram a primeira dose. Isso significa 20,3% da população. A segunda dose são 21.214.582 brasileiros e brasileiras que tomaram a segunda dose. Daquele número total de 42 milhões, 21 milhões tomaram já a segunda dose da vacina, o que representa 10,02% da população. A vacinação anda muito devagar no país e isso é um problema sério. Por quê? Porque só quando a gente alcançar 70% da população imunizada é que nós vamos estar com a pandemia controlada, né? Razoavelmente controlada. Até lá, todo o cuidado é pouco, né? Então, isso possivelmente só ocorra lá pelo final do ano, pelo ritmo da vacinação, né? Antes disso, dificilmente deve ocorrer esse nível de imunização no país. E o outro fator, que também é grave, é que nós estamos no momento que, desde o início da pandemia, já há 2 semanas atrás a gente falava isso, o nível de afastamento social da população é o mais baixo, com um número alto de óbitos e de contaminação, né? E uma tendência, neste momento, de elevação dos contágios. Então, há um risco, a gente repete aqui, de uma terceira onda muito mais grave do que nós tivemos a segunda onda no início desse ano, que foi gravíssima. Então, todo o cuidado é pouco. Então, tome muito cuidado, cuide de você, cuide da sua família, para que a gente possa chegar bem ao final desse ano e passar por esta pandemia perdendo menos vidas do que a gente perdeu até agora, que é um número assustador, né? Então, muito cuidado. A situação de você estar feliz com a sua família, com os cuidados necessários e tal, convivendo com as pessoas que você ama aí, de você pegar o vírus, passar para a sua família e a família entrar numa situação daqui a pouco de óbito na família, de doença grave, enfim, é um detalhe. Então, por isso, todo o cuidado é pouco, é fundamental que as pessoas tenham essa consciência. Não é hora de descuidar, é hora de cuidar. Daqui a pouco a gente torce para que a vacina chegue e aí que a gente vai poder, mesmo se cuidando, mas aí que a gente vai estar correndo menos risco de ter uma doença grave e até ir a óbito. Muito bem. E hoje, né, seguiu a CPI da Covid, né, com a capitã Cloroquina fazendo o seu depoimento, foi pega na mentira inúmeras vezes, né, as agências de checagem durante o depoimento já levantando as inúmeras vezes que ela mentiu, omitiu a verdade durante todo o seu depoimento. Parece que as pessoas que estavam cuidando da pandemia no Brasil estão brincando com o povo brasileiro, não podem assumir aquilo que disseram e aquilo que fizeram, porque se assumirem, estão assumindo um crime, que o que ocorreu no Brasil, o que está ocorrendo no Brasil, é um crime contra a população, um genocídio contra a população brasileira. E
o presidente da CPI, né, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que já existem provas de que o presidente Bolsonaro trabalhou contra a vacina. Pelos depoimentos, pelas informações levantadas, o presidente Bolsonaro não comprou a vacina, agiu deliberadamente para não comprar a vacina, e é por isso que muita gente está perdendo a vida neste momento. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O cuidado a gente tem que assumir, já que os órgãos, as entidades, as instituições não estão assumindo. Mas a responsabilidade a gente tem que cobrar dessas autoridades e elas precisam responder por isso. Muito bem, e os trabalhadores da educação de Florianópolis, que estão em greve desde o dia 24 de março, eles fizeram nova manifestação na tarde de hoje. Eles se reuniram na Praça Tancredo Neves e depois saíram passando pela Rua Tiradentes, aqui ao lado da TV Floripa, Praça 15, e terminaram com um ato em frente ao prédio do gabinete do prefeito, que fica no mesmo edifício da Secretaria da Fazenda, ao lado do Palácio Cruz e Souza. Eles querem sentar com o prefeito Jean Loureiro, do DEM, para discutir aí um retorno às aulas de maneira segura. Felizmente, a partir de amanhã começa a vacinação em todo o estado, com atraso, com demora. Tem estados do país que já imunizaram todos os educadores, né? Aqui vai começar amanhã com os educadores da educação especial. E no dia 31 já começa com todos os educadores do estado, e a gente espera que essa imunização ocorra de forma rápida para que a gente possa ter um retorno às aulas presenciais de forma segura para os professores, para as crianças e para as famílias dessas crianças. Então, essa é a nossa torcida e é fundamental que isso ocorra em todo o estado de Santa Catarina, finalmente. E hoje, dia 25 de maio, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, está comemorando seus 36 anos de luta, de história, de resistência, de trabalho e de conquistas também no estado de Santa Catarina. E para comemorar isso, fizeram um roteiro bastante grande hoje, aqui na capital do estado e também em outros municípios de Santa Catarina, distribuindo alimentos para a população, para as populações em situação de dificuldade, de fragilidade, principalmente em função da pandemia. As doações, além da capital do estado, ocorreram em Abelardo Luz, Canoinhas, Caçador, né, em muitos outros municípios, Campos Novos, também teve plantação o plantio de árvores, né, nativas em muitos locais do estado, e aqui na capital foram entregues alimentos e produtos de cooperativas e assentamentos da reforma agrária de 8 municípios do estado de Santa Catarina. Foi entregue leite, feijão, farinha, mandioca, abóbora, frutas, verduras, pães, cucas, bolachas, ervas medicinais, enfim, uma grande variedade de produtos produzidos pelos trabalhadores rurais assentados, né? E que, nesse momento, demonstram sua generosidade de dividir aquilo que estão produzindo, também em dificuldade durante a pandemia, né? Mas dividir o seu cultivo, o seu produto, aquilo que plantaram e colheram, com pessoas que estão ainda em maior dificuldade, né? Eu queria lembrar também que, desde o princípio da pandemia, o MST já doou 4.000 toneladas de alimentos em todo o país. Então, é um movimento muito bonito. Hoje de manhã, em Florianópolis, começou cedinho, no Monte Serra, no Instituto Wilson Gros, onde daqui a pouquinho a gente vai ouvir também o padre Wilson, que recebeu essas doações e recebeu a caravana do MST, dos movimentos sociais. Depois passou pelo assentamento, pela ocupação Marielle Franco, né? Em seguida, no Morro da Queimada, e
também passou e distribuiu alimentos no Tissac, onde estão os indígenas, né, que lá tem o seu posto de moradia, enquanto também trabalham e vendem seus objetos artesanais aqui no centro de Florianópolis, também para buscar aí o sustento durante essa pandemia, que não está sendo fácil também para a população indígena. A caravana seguiu depois para a ocupação Fabiano de Cristo e para o Vale das Palmeiras, lá em São José. Todos esses espaços receberam doações de alimentos do MST. Essa ação é fruto da parceria entre o MST, a organização Rede com a Rua, com grupos que trabalham com pessoas em situação de rua, Movimento Nacional de Luta por Moradia, Frente Fora Bolsonaro, PT Solidário e o PSOL estiveram envolvidos nessas atividades todas, e a gente vai agora ouvir um pouco de diversas lideranças e das pessoas das comunidades onde a caravana do MST passou durante o dia de hoje aqui na Grande Florianópolis. É muito importante nós mostrar para a sociedade a importância da reforma agrária, dos produtos que vêm da agricultura familiar para ser distribuído para as comunidades, porque o momento que estamos vivendo é um momento de fome, é um momento de carestia para a população brasileira. E nós queremos mostrar que nós produzimos alimentos saudáveis e que podem ir para a mesa de todos os brasileiros, desde que exista incentivo do governo federal. Então hoje a nossa campanha é uma campanha contra a fome, contra a carestia e a solidariedade dos companheiros do MST, trazendo e dividindo o pão, compartilhando o pão para quem precisa. E reconhecimento do trabalho do MST para nós, da Rede com a Rua, que traz comida a quem precisa. Muito importante, a gente agradece muito ao MST, ao Santini principalmente, né, por esse movimento solidário com a gente. Muito obrigado, companheiro. PT Solidário é uma ação emergencial do PT, atendendo ao grande drama da fome. O Brasil, infelizmente, voltou para o mapa da fome. Então, essa é uma ação conjunta com o MST, que está fazendo um ato de solidariedade aqui em Florianópolis, doando alimentos para a população que está em insegurança alimentar, que está com fome. E sempre lembrar que essa pandemia tem um responsável e que a fome no Brasil tem um responsável, o nome dele é Jair Bolsonaro, que é o presidente da República, que é um genocida. Primeiro porque a gente passa por um momento de fome, onde a população brasileira tem um déficit de trabalho, emprego e renda. São aí mais de 15% da população sem trabalho e sem renda. Nós temos aí um déficit também de alimentação. E esse trabalho que hoje o MST está desempenhando, que é doar alimentos nas periferias de Florianópolis, em memória à primeira ocupação feita em Santa Catarina, né? E nós estamos aqui justamente na comunidade do Morro da Queimada, que é uma comunidade do maciço do Morro da Cruz, que tem um trabalho aqui com o Projeto Mitos há mais de 20 anos na comunidade, com lideranças muito importantes e que tem sido uma articulação entre os movimentos sociais de Florianópolis na relação com o MST. O que nós estamos fazendo aqui é matar a fome das pessoas com comida de verdade. Comida produzida nos assentamentos, de forma agroecológica, com qualidade. Coisa que dificilmente chega na periferia, porque esse tipo de alimentação, quando o Estado não produz políticas públicas como PAA, alimentação escolar, política de feiras agroecológicas, de valorização da agroecologia, nós não temos uma periferia comendo esse tipo de alimento. Então aqui é o MST doando alimentos de verdade para a comunidade que mais precisa. Não ter comida, o problema é a partilha. O problema é como é que a gente vai construir sistemas coletivos da produção e que essa produção chegue realmente à cidade e também ao mesmo tempo uma relação de solidariedade e de compromisso com o campo. Penso que nesse pão amassado tem muitas mãos, tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita lágrima, mas também tem muita alegria, tem muita conquista na linha do agroecológico. Então nós vamos abençoar o pão, depois a proposta é a gente comer um pedaço desse pão como partilha de dom e partilha de cumplicidade com o movimento Sem Terra e entre nós, aqui com o movimento Rede Rua, né? Saudações a todos e a todas.
que nos acompanhe pela TV Floripa, que é o Santinho, da Direção Estadual Nacional do MST. Estamos aqui na ocupação Marielle Franco, fazendo esse ato de solidariedade, essa doação de alimentos, no dia 25 de maio, hoje, que é o dia do Movimento Sem Terra em Santa Catarina. Hoje é o nosso dia. Há 36 anos atrás, no dia 25 de maio de 1985, a gente realizou as primeiras grandes ocupações com o movimento recém-criado. E decidimos, nesse dia 25 de maio, em tempos de pandemia, dessa tragédia, dessa desgraça, do desemprego, da fome, da miséria, e esse desgoverno genocida, criminoso que temos no país, nós do Movimento Sem Terra estamos fazendo mais uma ação de solidariedade. Na verdade, várias ações do Estado, mas a principal é aqui na capital. E nesse momento, com muito orgulho, com muita honra, com muita dignidade, estamos aqui na ocupação Marielle Franco, fazendo essa doação de alimentos junto com a comunidade, o que nos enche de orgulho, de alegria e nos deixa muito felizes, Itamar, nós praticando a solidariedade. Não tem nada mais lindo, mais grandioso e mais emocionante e gratificante do que comemorar o Dia do Movimento Sem Terra em Santa Catarina, praticando a solidariedade mais uma vez. Aqui estamos nós. Viva a ocupação Marielle Franco, viva o Movimento Sem Terra, viva a luta da classe trabalhadora e fora Bolsonaro. Um grande abraço a todos e a todas. Seguimos firmes e fortes com a nossa luta até a vitória sempre. Graças a Deus. Fora Bolsonaro! Fora! Vocês que chegaram hoje, nesta tarde aí, a gente fica feliz pela presença de cada um, pelos esses alimentos que trouxeram hoje, né? Porque um pacote de arroz, um alimento que chega aqui, vocês estão dando uma força para nós prosseguir, para a gente lutar para a nossa conquista dos nossos direitos. Porque hoje, que dia, nesses dias que nós estamos vivendo, as coisas estão ficando difíceis. Por nós que somos indígenas, os negros, os sem terra, está ficando difícil. Mas está chegando o tempo de nós se abraçar e se ajudar, que as coisas vão para frente. E nesse dia que nós estamos aí, tem órgãos públicos que não estão cumprindo com o seu papel. Tem órgãos públicos aí que deveriam estar no nosso lado, eles estão deixando nós de lado. Estão querendo esconder os nossos direitos para nós, que é esses Bolsonaro que estão se criando dentro desses órgãos que é da FUNAI. Eu fico muito triste de falar essas palavras, mas estamos aí para a gente declarar as verdades. Porque esses Bolsonaro que estão se criando dentro desses órgãos, que hoje, que muitas vezes a gente foi denunciado da nossa permanência nesse lugar, que a gente estamos lutando sobre a casa de passagem. Faz 20 e poucos anos que nós estamos nessa lida, nessa luta, dizendo para esses órgãos públicos que venha ceder um pouquinho do nosso direito para nós, nem que seja um pouquinho. E hoje nós estamos aqui, paremos o pé, decidimos e nós vamos sair daqui só quando estiver pronto a casa de passagem, porque quando nós retornemos da nossa aldeia para chegar nesse lugar, para nós poder vender nossos artesanatos, para nós comprar alguma coisa para os nossos filhos que estão em casa, por nossas famílias que estão em casa, nossos parentes. Muitas vezes eles falam que aqui não pode vir aqui por causa do Covid, por causa da pandemia, mas nas aldeias também tem Covid, a pandemia também está sendo bastante, mas lá também a fome também está chegando. Por isso hoje nós estamos aqui para nós poder vender nossos artesanatos, para amanhã depois nós levar algumas coisas para os nossos filhos. Muito obrigado a todos e vocês que fizeram sua presença. Obrigado a vocês. Muito conosco. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou pegar. Nós começamos com a discussão de que tem muita gente aqui em Florianópolis, né, dando alimento para as pessoas que estão passando fome. E essas pessoas estão comprando esses alimentos nos supermercados tradicionais aqui da cidade.
E aí eu, em conversa com o MST, me veio essa ideia de juntar as coisas. Eu chamei a Rede com a Rua, a Frente Fora Bolsonaro, o PT Solidário, e propus que nós fizéssemos um pacote e trouxéssemos esses caminhões com 10 toneladas de comida. E nós fizemos um rateio entre essas instituições, conseguimos pagar isso. O MST conseguimos pagar uma parte disso, uma pequena parte, porque a grande parte disso veio com doação do MST. E conseguimos aí dividir esses alimentos em várias comunidades. E aproveitamos o dia de hoje, que é o aniversário do MST, comemorando em Florianópolis, e aproveitando pedindo vacina para todos e alimentos para todas as pessoas que estão passando fome. É isso aí. Hoje, e nós também estamos fazendo essas doações hoje, pessoal, em outros lugares. Vou dizer, estamos doando lá em Três Barras, no bairro São Cristóvão, em Campos Novos, no bairro da Pedreira, em Caçador, no hospital, em Abelardo Luz, plantio de árvores, em Chapecó também estamos doando, São Miguel, todas as regiões onde o movimento tem as nossas brigadas, nossas brigadas estão acontecendo hoje ações de solidariedade, doação de alimentos e plantio de árvores. E a nossa missão é plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, viu, comunidade? Plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Praticar a solidariedade que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo sempre, e contribuir, viu, comunidade? E contribuir para nós ajudar a organizar, Marquito, companheirada aqui do meio urbano, ajudar a organizar o povo no meio urbano. Um dia, nós temos um sonho, viu, comunidade? Marielle Franco, nós temos um sonho de um dia nesse país, um sonho nosso que um dia nesse país, ninguém, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira precise mais receber doação. Que todo mundo tenha terra, trabalho e terra. E o nosso sonho é que muitas famílias que estão aqui, um dia, na luta do movimento sem terra, vocês também possam ter uma terra para plantar, uma terra para morar e para produzir. E vocês terem o próprio autossustento, e mais do que isso, vocês vão poder também doar para outras famílias que precisam. E nós somamos hoje um conjunto de entidades, de organizações, dos trabalhadores, das trabalhadoras, para comemorarmos o Dia do Movimento Sem Terra. Santa Catarina é hoje, é 25 de maio é o nosso dia. Por quê? Porque foi no dia 25 de maio de 1985 que a gente realizou as primeiras grandes ocupações de latifúndios improdutivos no nosso estado, com o movimento sem terra recém-criado. Recém tinha criado o movimento, então essa data é simbólica, é histórica para nós, porque foi as primeiras ocupações, nós não tínhamos experiência, a gente não sabia o que ia acontecer na pesquisa, a gente não sabia, era meio no escuro assim, e a gente foi, 500 famílias em São Miguel do Oeste, 1.500 famílias em Abelardo Luz, e ocupamos grandes ocupações. Deu uma grande repercussão no Brasil e até a nível internacional. E essas ocupações foram vitoriosas, todas as famílias, num curto espaço de tempo, até naquele tempo, estava todo mundo nas terras. E isso aí serviu de incentivo, de força, de ânimo, para nós expandir o MST no estado todo. Então nós hoje temos 7.000 famílias assentadas, 150 assentamentos conquistados, mais de 80 mil hectares que eram do latifúndio, hoje estão com os assentados, homens e mulheres, plantando, produzindo, vivendo com dignidade e praticando a solidariedade, sempre. Obrigado, Santinho, obrigado, companheiras, companheiros. Dizer que estamos bastante satisfeitos, a fala do Santinho, a presença dos companheiros do MST, os companheiros aí dos movimentos aqui da grande Florianópolis, os companheiros do movimento sindical. É muito saudável esse início de manhã aí, quando a gente comemora os 26 anos do MST de Santa Catarina. Na verdade, eu quero ressaltar, além desse primeiro aspecto, a importância do nosso ato de amanhã. Tá? Amanhã, às 10 horas, dentro daquele chamado, né, comida no prato, vacina no braço, amanhã é o dia de mobilização nacional. Tá? E nós temos um compromisso, 10 horas da manhã, na frente da catedral,
no Largo da Catedral. Vamos reunir os nossos companheiros, né? Vamos reunir com cuidado, Santinho, entendeu? Se manter o distanciamento, máscara, álcool em gel, porque nós não vamos cometer o mesmo erro, né, daquele fascista que reúne gente, país afora, sem máscara, sem cuidado, ignora a pandemia. Então, vai ser uma semana agitada, vai ser uma semana corrida, né, Neto? Vai ser uma semana movimentada. Nós temos atividade amanhã e uma outra atividade no sábado. Então, convidar todos vocês, convide os companheiros, vamos pegar as bandeiras, pega todas as bandeiras que vocês tiverem em casa, que se identificam com a nossa luta, vamos levar. E a panela vazia, exatamente. Amanhã é o dia de panela vazia, das faixas, lá na Catedral, tá bom? Contamos com todos amanhã lá. Obrigado. Muito bem. Aí, parabéns. A gente tentou trazer um pouco desse roteiro que o MST, junto com os parceiros que contribuíram nesta caminhada, nesta atividade, que levou aí cerca de 10 toneladas de alimentos para diversos espaços aqui na Grande Florianópolis, né? E quem participou desse trabalho foi a Rede com a Rua, que congrega grupos que trabalham com pessoas em situação de rua, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, a Frente Fora Bolsonaro, PT Solidário, o PSOL, que estiveram na organização dessa atividade, na distribuição desses alimentos para tantas pessoas que precisam e estão necessitando de solidariedade, de apoio nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, parabéns novamente ao MST, são 36 anos de luta, de história, e a gente quer mandar um grande abraço para todo esse povo lutador, agradecer também aí por essa generosidade, essa solidariedade de compartilhar aquilo que é fruto do seu trabalho, do seu suor, com pessoas que nesse momento estão precisando, né? Então, é algo que a gente precisa seguir o exemplo e que a gente precisa ampliar a lógica de distribuição de terra, de as pessoas terem o seu espaço para trabalhar, produzir e ter uma vida digna, e quando tem essa vida digna também ter a solidariedade de partilhar um pouco disso com quem ainda vive em dificuldade. Então, parabéns novamente ao MST. A gente lembra também esta chamada final do coordenador da Frente Fora Bolsonaro na Grande Florianópolis, o Jacir Zimmer, para nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, em frente à Catedral, um ato, né, por Fora Bolsonaro, vacina já para todos e também a ampliação do auxílio emergencial para R$ 600, para dar o mínimo de condição para que as pessoas possam se cuidar nesta pandemia. O desemprego é muito grande, nós temos uma das taxas de desemprego mais altos da história e é fundamental que, neste momento, haja um socorro para a população brasileira. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora, pedir para que você, além de acompanhar a gente pelo canal 4 da NET, também se inscreva no canal da TV Floripa no YouTube, vá lá, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para a gente ir mais longe, tá certo? Nós ficamos por aqui com o programa Informação e Debate, que vai ao ar diariamente às 8 horas da noite, né? Hoje, excepcionalmente, por questões técnicas aqui, a gente acabou mudando um pouquinho o horário, mas 8 horas da noite nós estamos aqui diariamente e também reproduzindo ao meio-dia, todos os dias, aqui na TV Floripa. Tá certo? E também acompanhe a programação da TVT aqui pelo canal 4 da NET, sempre com programas de conteúdo muito importante, com muita informação, muita notícia que você não encontra em outros canais. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta amanhã.